Hoje vamos bater um papo sobre rede social. Então vem comigo. Já começando o vídeo, quero falar justamente sobre isso, sobre redes sociais. E tô falando mais sobre mim, sobre as minhas percepções, né? Assim, então o que funcionou ou o que vai funcionar pra mim pode não funcionar pra você. E claro, você pode ter um pensamento diferente, mas eu quero compartilhar aqui o meu pensamento sobre o tema. Eu tava analisando nesses últimos tempos que eu tenho visto muita gente falando assim: eu vou sair do Instagram, e a minha vida melhorou 100% depois que eu saí do Instagram. Eu antes não usava Instagram, eu tinha o Facebook há um tempo atrás. Eu usava bastante o Facebook, depois eu entrei no Instagram. Aí o Facebook foi perdendo espaço e eu fui pro Instagram e comecei a usar mais o Instagram. Desativei meu Facebook, não tenho mais meu Facebook, apesar que ele tá lá. Eu até nem sei qual que é a minha senha, mas ele tá lá porque tem algumas coisas de vídeo, alguma coisa assim. Até tem que ver se eu ainda tenho acesso a ele, mas desativei. E aí eu tenho o Instagram, e eu desativei o Instagram já tem acho que uns 15 dias, uma semana, não sei, não lembro. E no meu caso, eu desativei o Instagram porque eu comecei a olhar quanto tempo eu estava utilizando o Instagram. E tava dando uma média de 3 horas por dia, 2 horas por dia. E olha como é interessante. Na minha opinião, assim, quando eu vou analisar, eu não fico 3 horas direto. Mas esses pequenos espaços, sabe? De tempo. Eu vou almoçar. Vamos olhar o que tá acontecendo aqui no Instagram. E sempre é a mesma coisa. Você fica passando ali, você vai passando ali. E eu analisei e falei assim: gente, esse negócio aqui tá fazendo eu perder meu tempo. E eu tenho uns objetivos, eu tenho meus planos. E eu comecei a falar: o tempo que eu tô investindo aqui, por que ao invés de eu pegar ali e ficar meia hora no Instagram, eu não pego essas meia hora ali e vou responder questões? Ou então vou assistir uma videoaula, ou ouvir um audiobook ali das matérias que eu preciso estudar, que eu preciso dominar, que eu preciso aprender ainda, com objetivo, sabe? E aí eu vi que muita gente falou sobre Instagram, que o Instagram é futilidade, que as pessoas não postam a vida real. Isso aí todo mundo sabe. Ninguém vai ficar postando. Eu mesmo não posto foto minha chorando lá. Eu no meu Instagram eu posto muito meme, eu postava muito meme. Então era até interessante que as pessoas não sabiam se eu tava sofrendo, se eu tava chorando, se eu tava surtando, se eu tô falando a verdade, porque eu posto aleatório, eu postava aleatório, né? Gostava, postei. Era bem uma zoeira mesmo. Eu vi que tinha muita gente que levava a sério, mas era bem uma zoeira. Só que eu optei por sair. Mas aí, analisando, eu comecei a perceber que as pessoas estão migrando do Instagram pro YouTube. E o YouTube, se a gente não tiver cuidado, você vai tomar também o mesmo tempo ou até mais do tempo do Instagram. O YouTube ainda, ele de certa forma, se você for passando o Reels ali, você vai passando de Reels em Reels, é como se fosse o Instagram. E não só isso, dependendo de quem você vai seguir ou de quem você vai assistir um vídeo longo, aí ele vai te recomendar outro vídeo longo, você vai falar assim: opa, eu quero ver sobre esse assunto. Às vezes você coloca pra mais tarde, às vezes não. E não que o YouTube seja ruim, pelo contrário, eu aprendi a costurar algumas coisas no YouTube. Algumas coisas que eu aprendi a fazer ou que me ajudaram no YouTube. O YouTube é ótimo, tem muitas coisas boas, aprendizagem, tem aulas gratuitas para concurso. Ontem, por exemplo, eu cheguei em casa, já era quase 8 horas da noite, eu estava revendo uma das matérias que eu precisava, eu busquei no YouTube. Mas o
gente também tem deixado nosso tempo aqui. E eu vi só um vídeo, eu procurei um vídeo exatamente sobre isso, que eu falei, não, eu preciso vencer esse vício do YouTube. E ainda mais quando a gente tá criando conteúdo. Eu, por exemplo, tem esse meu canal aqui, tem meu outro canal de viagens, porém meu outro canal de viagens, ele é um hobby. Eu posto lá, às vezes eu não consigo gravar, não consigo sair, não consigo viajar, então às vezes o tempo de um vídeo pro outro é muito grande. Aí tem esse daqui, esse canal, que eu comecei ele, mas eu comecei a analisar esses dias quais os impactos do YouTube na minha vida e nos objetivos que eu quero alcançar. E eu comecei a pensar assim, olha, você tem que analisar o que de fato é prioridade, é importante para você. E a gente tem que ter isso muito em mente, principalmente no YouTube, a maioria das pessoas, né, falo por mim mesmo, a gente vem aqui pro YouTube, verdade seja dita, muitos falam assim, por exemplo, meu outro canal é hobby, mas se monetizar, a maioria de nós que está aqui criando conteúdo pensa na monetização. Não vamos falar que não. A gente pensa assim, nossa, se monetizar, que maravilha. Quem não gostaria de ter uma renda extra ou até mesmo viver de YouTube? Não é o meu caso, eu não tenho essa pretensão de viver de YouTube. Inclusive, acho que eu nem tenho conteúdo para isso tudo. Às vezes eu olho o pessoal que tá criando conteúdo assim, eu penso e falo assim, gente, quanta criatividade, porque tem dia que a minha cabeça não pensa em nada. Ao mesmo tempo que a minha cabeça pensa um tanto de coisa, tem dia que ela não pensa nada. Então, assim, tem dia que eu penso uma ideia de manhã, à tarde eu já penso assim, ah, não, isso não vai ser legal, não. Mas até isso a gente tem que ter cuidado, por quê? Eu não sei se vocês sabem, principalmente para quem está criando conteúdo, de acordo com a sua frequência no YouTube, você não cresce aqui, você não alcança os inscritos, você não alcança as horas. E a gente tem que ter muito cuidado para não ficar refém também dessa outra rede social. Para você que não tem canal do YouTube, às vezes você tem que ficar atento também se você não está deixando de viver a sua vida para acompanhar a vida de YouTube. Ou então você está formando a sua opinião a partir de pessoas que estão jogando na rede as suas frustrações, as coisas, né, da vida aí. A gente vê um monte disso. Claro que a gente tem que aprender a não ser esponja também. A gente tem que aprender a não ser esponja também. A gente tem que aprender a ser filtro. Filtrar o que é bom, soltar o que é ruim. A gente tem que ter muito cuidado com isso, sobre redes sociais, o quanto isso tem impactado nas nossas vidas. E talvez esse tanto de gente mudando, saindo do Instagram, seja o ponto ali de reflexão mesmo, de pensar, nossa, eu tô gastando muito tempo aqui, na internet, no Instagram, e a minha vida real, os meus relacionamentos reais, e quando eu falo relacionamento, eu não falo de relacionamento romântico, eu falo relacionamento com as pessoas, eles têm sido impactados, e isso tem acontecido muito. Eu estava lendo um artigo outro dia falando que na pandemia, após pandemia, né, isso é, o artigo estava falando que são efeitos da pandemia também, que a gente ficou muito tempo sozinho ali nas incertezas, mas as pessoas ficaram mais assim, voltadas para si mesmo. Essas interações ali, elas acabaram um pouco. E hoje é tão interessante que eu vi uma propaganda da Vivo falando que aquilo que começou bom agora se tornou um vício, e estava falando do celular. E se tem tanta gente falando e percebendo, talvez seja a hora da gente analisar e ver quais são os impactos que isso também tem causado na vida da gente. Não que a tecnologia seja ruim de forma alguma, mas como nós estamos usando essas tecnologias, como nós estamos usando as redes sociais. E eu sou da seguinte opinião:
Se uma coisa está me prejudicando, eu sou radical. É igual açúcar, por exemplo. Eu, se precisar falar assim, olha, você tem que cortar o açúcar, porque senão sua saúde está deteriorada e tal, é radical, é tirar. Nesse ponto eu sou um pouco radical. Lógico, por exemplo, YouTube, vou sair por completo? Não, porque... Mas eu, por exemplo, tirei todo o meu histórico. Todo o meu histórico de vídeo. Não aparece mais vídeo nenhum pra eu assistir. Se eu não procurar ou não for um canal que eu esteja inscrita, não aparece mais no meu histórico. Para o meu cérebro não ser estimulado a assistir aquele conteúdo. Então eu dificulto o acesso a conteúdos aleatórios. Eu busco apenas aquilo que eu preciso buscar ou que eu quero buscar. Eu não coloco o histórico para me jogar aquilo que o YouTube quer jogar. Então, assim, é um bate-papo. Tô indo aqui trabalhar, é um bate-papo breve, mas talvez valha a reflexão para você. Talvez você tá querendo começar a estudar também para concurso, ou então quer mudar de carreira, quer estudar, ou quer ter mais tempo com seus filhos, com o marido, com a família. Talvez seja a hora de fazer essas reflexões, ver o quanto isso tem afetado você, fora as questões emocionais, que a gente sabe que se a gente ficar olhando muito para algumas coisas na internet, a gente meio que tem que ficar com a cabeça muito boa pra gente não se deixar influenciar. Porque tem muita gente boa, mas tem muita gente com pensamentos estranhos. Essa é a verdade. A gente também respeita essas pessoas, mas são pensamentos que eu acho que quando a gente fala de sociedade, que desrespeita a sociedade, que desrespeita as pessoas, que desrespeita o direito das outras pessoas, que desrespeita a humanidade das outras. Então, inclusive tem uma seguidora minha aqui, que eu sigo ela também, a Maura Brandão. Isso mesmo, Maura, desculpa se eu falei seu nome errado, tá? Mas eu postei um comentário no canal dela justamente sobre isso, sobre a gente ter muito cuidado com os conteúdos que a gente tem assistido, com aquilo que a gente tem assistido, porque dependendo do que a gente assiste, a cabeça da gente fica ruim, né? A gente vai, eu mesmo estava assistindo um tempo aí, um pessimismo. Gente, eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que as coisas estão difíceis, eu não sou alienada, as coisas são difíceis, inclusive pra mim. Se as coisas não tivessem difíceis, eu não estaria trabalhando em 2 empregos, de vez em quando fazendo Uber, renda extra. Ontem mesmo eu peguei uma corrida voltando do trabalho, eu precisei ir ontem também, peguei uma corrida voltando do trabalho. Então eu sei que as coisas estão difíceis, mas tem gente com um grau de pessimismo terrível. E aí, se as coisas já estão difíceis e você acessa um conteúdo que as pessoas só te põem pra baixo, é até difícil você ter ânimo de vida pra você continuar. Então eu quero que você faça essa reflexão sobre o tempo que você tem gasto nas redes sociais, qual conteúdo você tem acessado, se aquilo tem sido edificante para sua vida ou não. E se você tem objetivos, você precisa ali priorizar os seus objetivos. Não é sair totalmente, você que sabe de si, mas se você vê que não tá dando para fazer essa junção ali das duas coisas, talvez seja a hora de você cortar um pouco isso e dedicar ali a sua vida e aos seus objetivos, porque só você pode mudar a sua realidade. E às vezes mudar a nossa realidade está mais ligado com aquilo que a gente abre mão do que aquilo que a gente já tem. Então às vezes mudar a nossa realidade está mais em abrir mão de algumas coisas, de alguns prazeres momentâneos, pra gente conseguir alcançar aquilo que a gente quer ali no futuro, tá bom? Então é isso. Espero que faça sentido pra você, espero que auxilie você a refletir de alguma forma. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.